Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. Domingo 22 de fevereiro de 2026, pós-carnaval, pós-semana de descanso, se você foi daquele que curtiu, brincou mais, saiu, se divertiu ou aproveitou esses dias que passaram nessa semana para descansar um pouco mais, para ler um bom livro, para escutar uma boa música, para aproveitar momentos em família, enfim, desejo que tenha sido excelente esses últimos dias para você e dou as boas-vindas para que a gente possa ter mais um encontro aqui na nossa Band Piauí, nesses domingos, de 7 às 8 da manhã. Esse é o nosso programa de número 40. E, poxa, como a gente estava comentando essa semana aqui dentro da Band, que felicidade a gente poder estar comemorando esse número, 40 edições, entrando na sua casa, todos os domingos nesse horário, levando informação daquela que é a sua parte, a nossa parte da vida, o setor da nossa vida, que tem mais valor, que de fato é a nossa saúde. E o Vida Mais é com esse objetivo. Apesar da minha atividade, se você chega aqui agora e ainda não participou das 40 edições anteriores, eu sou o Jocerlano, sou médico aqui em Teresina, tratando de doenças graves dentro dos hospitais, para quem me procura lá. Mas dentro desse projeto, a nossa missão aqui, junto com a TV Band Piauí, com a For Live, com a Ravena, com a Keren, com a Maria Tereza, com o Kerly, com a Sávia, com todo mundo que faz esse programa, a nossa intenção é poder ser útil levando essas informações para você, porque a gente sabe que muitas vezes a informação que a gente busca na internet, ela não é tão confiável. E aqui você tem um programa que a gente fala sobre saúde, sobre prevenção, sobre qualidade de vida, mas também gestão em saúde, empreendedorismo, mercado de trabalho, ensino médico, porque a gente sabe da nossa responsabilidade também de levar informação e ser exemplo para quem vai entrar no mercado de trabalho, acima de tudo, para poder ser útil para você. É dentro desse contexto que o Vida Mais acontece aqui dentro da Band. E por isso que a gente se sente feliz, mais uma vez eu repito, de estar fazendo parte desse projeto aqui. No nosso programa de hoje, e a gente tem falado aqui desde o começo do ano, né, que muitas novidades, novos quadros, novas informações, novos especialistas vindo aqui, mas no nosso programa de hoje nós teremos já os nossos tradicionais quadros, Coração 5.0, sempre que for possível a gente vai falar muito mais aqui do IAMED, de Inteligência Artificial em Medicina, do Sob Medida, que é para lhe incentivar a mudar seu estilo de vida e, de fato, viver muito mais, se proteger, e as nossas entrevistas exclusivas também que acontecem aqui dentro do nosso estúdio, aqui na Core Clínica, aqui em Teresina. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Wallace Miranda, e nós vamos conversar aqui no estúdio sobre todas as doenças crônicas e o que é a doença crônica, de forma geral, para você entender, é aquela doença que nos acompanha ao longo de muitos anos. É uma pressão arterial que é alta e eu preciso tomar medicação todo dia, é uma diabetes que eu preciso tratar, um colesterol alto, obesidade. Você deve ter percebido o quanto que tem se discutido os novos tratamentos, as novas medicações para tratar a obesidade. E afinal de contas, a obesidade, ela é realmente só porque alguém come muito? É porque alguém não tem consciência da própria saúde? Ou será que tem outros distúrbios que levam a alguma deficiência, alguma alteração no organismo, que levam ao aumento de peso e com isso todas as repercussões que vêm de alterações de taxas e aumentando o risco das doenças, principalmente cardiovasculares, que perfazem a principal causa de morte no mundo. Daqui a pouquinho o Dr. Wallace vai estar aqui no nosso estúdio e a gente vai falar sobre muitos temas que a gente tem certeza que vão ser importantes para contextualizar o nosso Vida Mais. Na nossa matéria especial de hoje, nós vamos falar também sobre dificuldades, sobre perda de urina, sobre assoalho pélvico, quer dizer, a musculatura que regula a nossa sensação, a nossa capacidade de prender a urina, de liberar a urina, enfim, tem doenças tem distúrbios também dessas funções e nós vamos trazer aqui também, dentro do quadro, dentro da nossa entrevista especial que a gente sempre tem aqui dentro do nosso Vida Mais. Lembrando a você que nós estamos no mês de fevereiro, agora de 2026, e a gente ainda está dentro desse contexto de sair daqui
muita gente que fala, né, que a vida só começa depois do carnaval, o ano literalmente só começa depois do carnaval. Então chegou o seu momento de, se de fato estava esperando o carnaval para dar início àquele seu projeto, quer seja pessoal, profissional, o que quer que seja, o tempo está passando, pessoal. Já vamos aqui para mais da metade do mês de fevereiro e, portanto, faça aquilo que está no seu coração, fala aquilo que está na sua cabeça, siga a sua intuição, seja acompanhado de boas pessoas, que eu tenho certeza que o sucesso e a realização de qualquer sonho nosso só depende da nossa atitude. Seja bem-vindo ao nosso Vida Mais uma vez. Eu lhe convido nesse nosso primeiro bloco ainda para você vir aqui novamente para o nosso quadro Coração 5.0. Novamente, que eu digo porque todos os nossos programas a gente está aqui. Mas antes da gente entrar no quadro Coração 5.0, eu quero relembrar a você como que a gente pode manter contato aqui dentro do Vida Mais. Porque esse aqui que eu coloco aqui abaixo é o nosso perfil oficial do programa lá no Instagram, @programa Vida Mais. Você pode entrar em contato, você pode mandar uma selfie sua, você pode mandar uma mensagem, curtir as nossas postagens. Grandes partes dos trechos das entrevistas estão lá dentro desse perfil, @programa Vida Mais. Você pode sugerir pautas, sugerir um especialista que você queira que a gente entreviste aqui dentro, enfim, construa conosco o nosso Vida Mais. Mas se você prefere o WhatsApp, está aqui agora o nosso contato do WhatsApp da nossa produção, para que você também participe conosco e traga a sua... Eu falei aqui todas as pessoas que são envolvidas nesse projeto e você é o principal delas e a gente quer a sua participação aqui com a gente. Então tira uma foto agora da TV e eu aproveito para mandar um grande abraço para nossa amiga Maria das Dores, que essa semana me mandou, já uma seguidora antiga lá do meu Instagram e que mandou a foto do domingo passado assistindo, ela que é uma telespectadora assídua. E assim, manda pra gente a foto, manda pra gente o que é que você tá achando do programa, sugestões, porque é para isso que o Vida Mais existe, para lhe servir sempre. Se você é daquele que prefere ver o vídeo na íntegra, perdeu as outras 39 edições, ou quer assistir essa aqui em outros dias, quer encaminhar no seu grupo da família o link do YouTube, você entra aqui dentro do nosso perfil oficial no YouTube, do nosso canal, que todas as reportagens estão lá, na íntegra, e também aos poucos a gente vai colocando os cortes. Bom, você vê que motivo não falta para a gente manter o nosso contato, então você está convidado para que a gente possa manter, não só no domingo, mas ao longo de todos os dias, essa nossa conversa, essas nossas mensagens, porque a gente quer você perto da gente. Coração 5.0, lá no meu perfil, @Jocerlano Souza, eu falo de doenças do coração e de prevenção, né, que é meu principal lema como profissional. Mas você já entendeu que aqui dentro do Vida Mais, o Coração 5.0 abre espaço para muitos outros temas. Esse é só o nosso começo do nosso Vida Mais e eu convido a você a continuar aqui com a gente, porque a gente vai para o intervalo rapidinho e já já a gente está de volta. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe, é o Unicet. O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do Norte e Nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste.
Morar no Royalville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royalville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royalville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royalville, você ganha uma viagem inesquecível com direito ao acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royalville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe. É o Unicet. O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do Norte e Nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royalville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royalville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royalville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royalville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royalville, você ganha uma viagem inesquecível com direito ao acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royalville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, nesse dia 22 de fevereiro de 2026, na nossa edição especial de número 40. Se o seu interesse é se tornar um médico que você sempre sonhou, você precisa fazer medicina, cursar medicina no Centro Universitário Unicet. Com 27 anos de experiência, é o centro que ele envolve todas as áreas que são importantes para que você tenha a sua formação mais completa possível. Desde o ensino das disciplinas básicas, até passando por um internato super especializado e super acompanhado, com mesmo os melhores professores, os melhores estágios, e você aprende, além da medicina tradicional, aqui na Unicet, você aprende inteligência artificial, empreendedorismo, gestão e tudo aquilo que a gente chama de soft skills. São as novas habilidades úteis para qualquer profissional e para o médico não é diferente. Conheça e curse medicina na Unicet. Por falar em Unicet, eu agradeço mais uma vez a participação aqui no bloco anterior que você viu, da doutora Ana Valéria, que falou pra gente sobre viroses. E lembre, se você quiser rever aquele vídeo, tá lá no nosso canal do YouTube oficial e você acompanha tudo lá. Mais uma vez, obrigado Unicet pela sua participação aqui no nosso quadro Coração 5.0. Esse foi o nosso Coração 5.0, porque a importância, de fato, aqui do Vida Mais é a gente trazer sempre esse tipo de informação que melhora o seu conhecimento e, acima de tudo, melhora a sua qualidade de vida. Falar em qualidade de vida, como nós anunciamos aqui no começo do programa, hoje a gente recebe aqui o Dr. Wallace Miranda, amigo de longa data, não só da medicina, Dr. Wallace, mas também do nosso futebol. Isso. É uma honra, Dr. Wallace. Aqui a gente está na Band, nesse nosso programa Vida Mais, todo domingo aqui de 7 às 8 da manhã. E
o nosso convite para que você estivesse aqui com a gente era para que a gente pudesse falar sobre doenças crônicas, que é a sua especialidade. A gente pode falar um pouco aqui também de os avanços que a gente teve nos últimos tempos, sobre o tratamento da obesidade, que tem sido tanto discutido atualmente. Então, meu amigo, assunto eu sei que não falta aqui para você, então seja bem-vindo aqui ao Vida Mais. Obrigado, Josselano. É muito bom estar aqui conversando com você. Como mesmo disse, nós somos amigos fora da medicina também. Então, é sempre muito bom estar aqui com um amigo, discutindo um tema interessante. E, Josselano, algo que é bem interessante quando a gente já está analisando o cardiometabolismo, certo? Porque a gente tem a parte metabólica e o coração, ele é muito importantíssimo. Enfim, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. E um termo que eu vi que era bem mais interessante é que ele mexe no cardiometabolismo, mas só que agora a gente tem fígado, tem o rim, tudo junto nesse complexo, né? E quando a gente pensa no diabetes, na obesidade, a gente tem que pensar agora com a mente um pouco mais aberta. Porque o que é que tinha antes? O endócrino estava aqui, o cardiologista estava aqui, o hepatologista estava aqui, o nefrologista ali. Agora a gente tem que pensar conjunto, né? Eu acho que a grande questão que a gente está atualizando as nossas diretrizes, guidelines, exatamente essa união das especialidades. Não é mais cada um vendo o seu órgão, né? A gente está vendo agora cada vez mais de maneira conjunta. Perfeito, só o paciente tem a ganhar isso. E no dia a dia, meu amigo Wallace, eu costumo muito orientar e encaminhar o paciente. Às vezes o paciente pergunta assim, né? Doutor, por onde é que eu começo? Eu quero mudar meu estilo de vida, por onde é que eu começo? E muitas vezes eu digo, atividade física, um ou outro ainda vai ter uma desculpa para fazer, mas vai no nutricionista, vai no endocrinologista. É o profissional que vai fazer uma avaliação geral, que vai ter informações que são contextualizadas para que a gente possa atingir os objetivos. Dentro da sua prática hoje, então, por exemplo, a gente estima-se, com as nossas sociedades, que em torno de 30% do brasileiro é hipertenso. E a diabetes, a hipercolesterolemia, o colesterol alto, também é muito comum, muito frequente, para a gente não falar de outros fatores de risco, mas da diabetes especificamente hoje. Como é que é a incidência, a importância, a presença da diabetes na população geral? Pois é, no Brasil já tem esse número avançando, o número de diabetes, e o mais interessante é dessas pessoas convivendo com diabetes, né? Que cada vez que a gente faz uma previsão, a gente acaba errando a previsão. Porque toda vez que chega no ano daquela previsão, a gente tem mais número de pessoas convivendo com diabetes. Por exemplo, nós temos agora no Brasil cerca de 16 a 18 milhões de pessoas convivendo com diabetes. A previsão, quando a gente chegasse por volta de 2025, 2026, era bem menos do que isso. Mas a que se deve a isso? Muito provavelmente por causa de toda essa síndrome metabólica, essa inflamação que vem antes do diabetes. No caso, por exemplo, a obesidade, aqui no Brasil nós temos cerca de mais ou menos uns 30% da população já com obesidade, população adulta. Quando a gente vai para sobrepeso, que é o excesso de peso, a gente já está chegando lá nos 65%, 68%. É um número que assusta. Então, de cada 10 pessoas, nós temos 7 pessoas no Brasil com excesso de peso. Isso vem aumentando no mundo também. Um dado interessante é que antes tinha aquela preocupação, como ainda tem, com relação à fome, beleza, no mundo. Só que agora a preocupação do outro lado, que seria do excesso de peso, da obesidade, das doenças metabólicas, já superou esse número das pessoas com fome, que sofrem com a fome. Ou seja, a gente está conseguindo resolver um problema da fome, que não estou falando que tem uma relação obrigatoriamente com o excesso de peso, e só que a gente não está conseguindo controlar o excesso de peso, obesidade, diabetes, essas doenças metabólicas. A gente tem vários motivos que a gente pode colocar como causadores disso. Mas uma coisa que chama muita atenção, por exemplo, aquela alimentação mais americanizada, né? Que seria o quê? O fast food, comida industrializada. A atividade física, a gente poderia falar que realmente ela é muito importante, só que a gente observa nesses anos que tem aumentado o número de pessoas fazendo atividade física. Aqui em Teresina, por exemplo, se a gente for comparar 20 anos atrás, aquela Raul Lopes não era daquele jeito, a Marechal não era daquele jeito, hoje a gente vê um movimento grande. O pessoal nos parques, o pessoal vai para os parques no final de semana, então é algo que está aumentando. Mas a alimentação, ela é um ponto-chave, é um ponto importante. Como você bem comentou, tem que ter esse acompanhamento da nutricionista, do nutricional, tem que ter todo esse... É multiprofissional, né? Multiprofissional, a gente não pode isolar, a gente tem que cada vez mais juntar, né? Para a gente tentar resolver mais esse problema. Sem dúvida. E quando a gente fala, Wallace, de doenças crônicas, tem um número também, que é um número assustador, que quando a gente fala hoje em dia de medicina, utilizar a tecnologia em medicina, utilizar a monitorização de pacientes, né? Ter uma medicina mais personalizada, de certa forma,
a gente entende que pessoas que necessitam de um tratamento contínuo vão ter uma melhor adesão ao tratamento. E estima-se que em torno de 50% dos pacientes que têm doença crônica fazem um adequado uso de medicamentos ou têm adesão ao tratamento. Na sua experiência do dia a dia, dentro da sua visão, por que tratar uma doença crônica nem sempre a gente consegue objetivos tão fáceis? Aí? Exatamente, muito interessante esse tema, Jocelano. Porque quando a gente observa, por exemplo, o paciente, se ele tem um diagnóstico de hipertensão arterial, ele vai utilizar o medicamento. É interessante isso. Mas quando eu converso com o paciente, você tem um diagnóstico que realmente é obesidade, é uma doença metabólica, vamos fazer o tratamento. Primeira coisa que o paciente pergunta, doutor, quantos meses eu vou utilizar o medicamento? Aí a gente fica assim, mas não é uma doença crônica também? O seu medicamento para pressão, antihipertensivo, você vai parar? Não, vou não. E diabetes, o seu remédio de diabetes, você vai parar? Não, doutor, vou não. Pois a gente tem que começar a entender que o tratamento da obesidade também é crônico. Não obrigatoriamente com determinado medicamento. Medicamento A, B, C. A gente pode fazer troca de medicamentos, pode pensar, não, realmente está muito bom, quer tentar ficar um pouco sem medicamento? Beleza, isso tem que ser conversado com o paciente. A orientação sempre é que o tratamento seja de maneira crônica. Um ponto importante, inclusive no estudo no ano passado, mostrou que a retirada dos GLP-1 e do GIP, que são os do incretino miméticos, ou seja, que são os famosos conhecidos como o Ozempic, Mounjaro, na hora que você retira a medicação, o peso ele vem às vezes até mais rápido, esse ganho de peso. Então, é só para a gente entender que é uma doença crônica, certo? A obesidade não é só, porque às vezes o pessoal gosta de simplificar, é só um excesso de peso, é porque a pessoa quer, nunca é porque a pessoa quer. A pessoa não faz essa escolha, tem outros fatores envolvidos. Então, é um tratamento que tem que ser crônico, a gente tem que ter a base do tratamento, a parte nutricional, a parte de atividade física, tem que ter estratégia para a gente mexer nisso e tem que ter a parte medicamentosa, então tem que ter um tripé. Num tripé, num banquinho com 3 pés, se você tira um, cai. Então tem que ter o tripé. Às vezes, se o paciente falar assim, não, doutor, eu gostaria de trocar a medicação, beleza, a gente troca a medicação, analisa outras possibilidades, mas a gente tem que pensar sempre no tripé. Quando o paciente ele entende, ele internaliza isso, de que realmente é algo importante, é algo que ele tem que ser para a vida toda, aí o tratamento ele consegue fluir de maneira mais adequada. Bom, já pegando esse gancho aí, meu amigo, eu confesso para você, Wallace, que semanalmente, todos os dias que eu faço consultório, algum paciente ou um familiar me pergunta se pode usar um desses medicamentos para obesidade. E minha resposta, e quem me assiste aqui que é meu paciente sabe que minha resposta é sempre essa: eu não sei se pode usar. Primeiro que eu não tenho formação para isso, não sou eu quem prescrevo, não sou eu quem vou acompanhar. Então eu encaminho para vocês, para o endocrinologista, todos os pacientes. E essa é a orientação que eu dou. Mas você que trata, qual é a sua opinião a respeito disso? Porque a minha impressão é a seguinte, Wallace, se isso é tão frequente, essa pergunta para mim, e é tipo assim, doutor, eu posso usar, não posso? Então parece que ele já está ali com alguém que está com essa medicação para ele. O vizinho, o amigo, o parente, e ele vai só usar a mesma dose que o outro está utilizando. Que implicação isso pode ter e como é que deve ser a orientação adequada? Pois é, isso é um grande risco, meu amigo, porque o que acontece, Jocelano? O paciente ele sempre tem um vizinho, sempre tem um parente que está vendendo, né? Às vezes passando. É muito comum, isso às vezes a gente ouve muito do paciente, aquilo do grupo do WhatsApp do condomínio, algum parente que está vendendo. E já tem casos que em Teresina, a pessoa vai lavar o carro na Lava Jato, e aí quando ele está lá sentado aguardando o carro, chega algum cara lá da Lava Jato e oferece assim, você tô aqui com umas canetinhas. Olha só. Isso já aconteceu, salão de beleza aqui em Teresina. E é quando a gente pensa assim, tem uma coisa localizada, é só em Teresina. Não é só em Teresina. É uma coisa de Brasil, não é de Brasil, é coisa de mundo. É uma coisa que está banalizada totalmente. Eu tive um paciente, há alguns meses atrás, que ele veio para mim com uma hepatite. Ele foi utilizar essas medicações e a medicação que ele foi utilizar daquele jeito que o pessoal, numa seringa, que era uma seringa de insulina aberta tal, ganhou hepatite. Tem muito esse negócio falando agora com relação à pancreatite, o risco da pancreatite. Então, é importante a gente comentar qual é esse risco de pancreatite. Esse alerta lá na Inglaterra, ele veio baseado nas medicações mesmo do tanto Mounjaro como do Ozempic mesmo, são medicações liberadas para uso e tem um acompanhamento médico. Mas existe um risco muito maior quando você utiliza aqueles falsificados e os manipulados. Então, qual o grupo de risco para ter uma pancreatite? Na realidade, só pelo fato da pessoa estar acima do peso, ela já tem um risco maior do que uma pessoa que não está acima do peso. Beleza. Mas se a gente vai comparar, no estudo comparou quem no mesmo perfil do paciente, aquele que estava utilizando e aquele que não estava utilizando.
Quando a gente vai nessa comparação direta da pessoa que tem indicação, está utilizando e não está utilizando, o risco não aumentou. Em alguns grupos, alguns subgrupos, o risco até diminuiu com a utilização dessas medicações, porque você vai tratar a obesidade direitinho. Mas, então, quais são os pontos que a gente tem que ficar atento? Aquele paciente que perde peso muito rápido. O paciente que perde peso muito rápido, ele tem um risco maior de formar aquelas pedrinhas lá na vesícula, os cálculos biliares. Nesse caso, independente se é uma perda de peso por causa da cirurgia bariátrica, se é uma perda de peso por causa dessas medicações para a obesidade, essa perda de peso vai favorecer essa formação dos cálculos biliares. E esse cálculo biliar ele vai lá para o localzinho onde também tem a saída do pâncreas também. Então, nesse caso aí, pode ter um caso da pancreatite. Então, tem que ficar atento se a pessoa já tem esses cálculos biliares, tem que ficar atento se a pessoa tem uma perda de peso rápida, tem que ficar atento se tem casos na família de cálculos biliares. Geralmente é mais comum em quem? Mulheres múltiplas, ou seja, que teve muito filho. Então, mulher que teve muito filho tem um risco maior. Aí imagina só aquela situação. Mulher já teve muito filho, às vezes ganhou muito peso e ela vai fazer o uso. Perde peso muito rápido, que é outro fator de risco. Aí tem o risco de pancreatite. Esse é um ponto que é muito importante. Outro ponto muito importante, aquela pessoa que faz libação alcoólica. Não é nem aquela pessoa que está bebendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Mas é aquela pessoa que ela pensa, no meu final de semana eu estou aqui no meu dia do lixo. No meu dia do lixo eu vou beber até virar outro dia. Bebe até virar outro dia. Essa libação alcoólica, esse excesso, vai inflamar mais o pâncreas, pode ter um pancreatite em uso dessas medicações. E um outro ponto muito importante também é aquela pessoa que tem hipertrigliceridemia, ou seja, triglicerídeos muito alto. Quando tem os triglicéridos acima de 500, já tem que ligar um sinal de alerta. Acima de 1000, pronto, aí o sinal tem que ser mais de alerta ainda. Risco de pancreatite por causa da hipertrigliceridemia. Então tem essa situação que tem que ficar atento com relação à pancreatite, nesses casos desses pacientes, seja ele com diabetes, seja ele com obesidade, que é um ponto que é importante a gente citar. Perfeito. E assim, que quando bem indicada, os resultados estão aí, enfim, além de tratar a obesidade em si, mas diretamente, não indiretamente, mas diretamente a gente vai diminuir o uso de antihipertensivos, né? Vai melhorar a glicose, todos os níveis que você comentou, e naturalmente a intenção de todo mundo não é só a estética, não é só ter um peso mais adequado visualmente, mas é viver mais, é diminuir o risco de, como você começou aqui a conversa, de falando das doenças cardiovasculares como um todo. Bom, que ela tem resultado, isso tem, mas na prática, no dia a dia, como é que tá? Porque é relativamente novo para todos nós esse tratamento. Nós como população em geral, né? Não só no meio médico. Mas qual é a sua expectativa? Quando a gente fala que é um tratamento de uma doença crônica, que vai usar por muito tempo, quanto tempo? É a vida toda, de fato? Como é que vai ser? Pois é, a tendência é que seja a vida toda. Então, alguns pontos interessantes. Quando a gente tem a perda de 1 quilo só, né? Perda de 1 quilo, a gente vai ter naturalmente uma queda no metabolismo e a gente vai ter um aumento da fome sem perceber. Essa queda no metabolismo, ele pode ser lá até mais ou menos uns 100 calorias, e esse aumento da fome pode ser em torno de uns 30 calorias, mais ou menos. A pessoa não percebe. É um ponto importante. Quando a gente vai perdendo mais peso, não chega a ser mais ou menos linear isso, então reduz o metabolismo e acaba aumentando a fome. Isso vai provocar o quê? O efeito sanfona. Quando a gente tem um efeito sanfona, que seria o quê? A pessoa está lá perdendo peso, o metabolismo cai, a pessoa aumenta a fome, a pessoa ganha peso. Quando você perde peso, você vai perder massa gorda e vai perder massa magra. Mas quando você ganha peso, qual o principal que você ganha? Massa gorda. Se não estiver fazendo realmente muita atividade física, na academia mesmo, então vai ganhando massa gorda. Aí observa, cada ciclo desse que a pessoa vai fazendo, o percentual de massa magra vai diminuindo mais ainda. Então, além disso que eu falei, da perda de peso, que vai afetar o metabolismo e a ingestão da alimentação, quando tem vários ciclos desse, a massa muscular fica menor. A gente fica com um paciente com a sarcopenia, que a gente chama. Então, essa sarcopenia com músculo, pouco músculo, vai fazer com que o metabolismo fique mais baixo ainda. É onde acontece daquele paciente que chega, doutor, estou fazendo a mesma alimentação, estou usando os mesmos remédios, a mesma atividade física e meu peso, não consigo perder peso. Isso é mentira do paciente? Não, não é. Às vezes é realmente porque o metabolismo caiu mesmo. Então, é um paciente que é complexo. Por isso que a orientação da medicação é a gente evitar esses sobe e desce. Então, a gente tem nessa perda de peso, uma estratégia que eu gosto de utilizar, Jocelana, é utilizar o seguinte. Eu sempre pergunto, faço algumas perguntas chaves, vou jogando para o paciente, né?
Por exemplo, qual o peso que você deseja ficar? Desejo, aquela vontade. Não é a meta que eu vou colocar para ele, o desejo. Ele fala um peso. É muito importante saber daí, para a gente tentar ajustar a expectativa da realidade. É um ponto importante, porque às vezes o paciente, o que é que ele deseja? Não, eu quero perder 10 quilos em um mês e nunca mais utilizar a medicação. Então você vai ter que ajustar mais ou menos esse daí no entender do paciente, né? É um ponto. Outra coisa que eu pergunto muito pro paciente com relação a essa parte do peso, né? Peso máximo do paciente. Qual a importância do peso máximo? Peso máximo toda a sua vida, certo? Vamos supor que o paciente hoje ele tem 80 quilos, ele já teve 120 quilos. Então ele já teve 120 quilos. O hipotálamo, que é uma glândula lá no meio da nossa cabeça, ele vai fazer com que você chegue nesses 120 quilos novamente. O hipotálamo é uma glândula maravilhosa. Ela controla todos os nossos hormônios do organismo. E também o centro da fome e saciedade. Então, ela entende, de uma certa maneira, que o ponto confortável do equilíbrio é naquele peso máximo. Aí nós temos duas pessoas. Uma que está lá com 80 quilos e já teve 120. Uma que tem 80 quilos, que ele sempre teve 80 quilos. Entre essas duas pessoas, qual que tem que fazer o maior esforço para manter os 80 quilos? Aquele que já teve 120 quilos. Então nós temos duas pessoas com o mesmo peso e nós temos duas pessoas que têm que trabalhar de maneira diferente. Quando a gente analisa esse detalhe do peso máximo, a gente consegue trazer o paciente para isso daí. E um ponto importante, os pacientes já fizeram cirurgia bariátrica, né? Então eles já tiveram um peso bem alto, teve uma redução com a bariátrica e voltaram a ganhar peso. É uma luta que a gente tem, uma luta constante. A gente tem que trazer esse paciente e entender que o hipotálamo dele está trabalhando contra ele. Então aí a gente tem que tentar puxar, para a vida toda, teoricamente para a vida toda. E a gente já tem vários estudos, né, com longo prazo, das medicações, da segurança. Tem segurança para utilizar a vida toda. Aí é um ponto que o paciente pergunta: doutor, mas o custo da medicação, porque às vezes está um custo mais elevado e tal. Eu gosto de fazer um comparativo com medicação para o diabetes. Quando foi lançado a primeira medicação para diabetes no Brasil, que é em um tipo de inibidor DPP-4, que é uma das medicações, foi exatamente quando a gente teve uma certa, digamos, revolução mais do diabetes, né? Na evolução de tratamentos, aí foi mais ou menos há uns 25 anos atrás, mais ou menos. Era um valor que era praticamente o salário mínimo. Era praticamente o salário mínimo, certo? Era uma medicação que estava a mais, a gente estava naquela coisa de metformina, de glibenclamida, que são as medicações que tem no posto de saúde. Aí veio essa classe nova de medicação, nós já estamos falando de um quarto de século, né? Interessante. 25 anos atrás, mais ou menos na época que a gente estava na faculdade, né? A gente estava na faculdade nessa época. Exatamente. E aí, o detalhe, assim, naquela época era esse percentual, digamos, do salário mínimo, quase o salário mínimo inteiro. Hoje em dia, essas medicações, elas são em torno de mais ou menos uns R$50, R$60. Nesse tempo todo, a gente observou, então, uma queda do valor da medicação. Então, naturalmente, vai ter queda também do valor das outras medicações, como a gente tem. Nos Estados Unidos, Jocelano, começou uma briga agora, que é sempre a briga inicial, estudos mostrando qual que tem mais benefício. A gente tem continua essa disputa, né, dos dois principais laboratórios, mas nós temos 4 já laboratórios bem mais avançados com relação a isso, então já aumentou também. E lá começou agora uma briga de preço. Chegou agora no momento que o mercado está lá, o pessoal pode utilizar, tem condição de utilizar, aí um olhou para o outro, né, um laboratório falou para o outro, agora nossa briga vai ser no chão. Nossa briga vai ser no chão. Aí os dois começaram agora nessa briga de preço. Quem que ganha com isso? Nosso paciente, nossa população. Quando a gente fala Estados Unidos, nós temos Estados Unidos que tem 80% da população acima do peso. 80%. É um número muito grande. A população que tem mais de 400 milhões de habitantes, são 320 milhões de pessoas podendo utilizar a medicação. Então lá o negócio foi pro chão. Então o que acontece lá, vem para cá, respinga aqui. Então a tendência é que aqui também vai pro mesmo caminho. Perfeito, Wallace. Tá vendo? Fácil não é mágica. O Dr. Wallace falou de várias características individuais, necessidades, objetivos, enfim. É complexo, então você não vai tomar uma medicação dessa por conta própria porque alguém conhecido está lhe oferecendo. O caminho é seguir os grandes profissionais, o Dr. Wallace um deles. Obrigado, Dr. Wallace, pela sua presença aqui no nosso Vida Mais. Deixa seu Instagram, ao longo da entrevista a gente colocou aqui também, mas reforça aí quem quiser lhe encontrar. Pronto, para me encontrar, o Wallace Holanda Miranda. Jocelano, eu me empolgo às vezes comentando sobre esse tema, mas se tiver outra oportunidade, estou à disposição para a gente debater, ficaria o dia inteiro conversando sobre isso.
e gosto muito. Essa parte de obesidade e diabetes é uma coisa que mexe comigo. É uma coisa que você vai conversando. É bem interessante. Teremos com certeza outras oportunidades, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Na hora. Você segue aqui com a gente, nosso intervalo é rápido, você já sabe, já a gente está de volta. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe, é o Unicet. O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do norte e nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora estrutural. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe, é o Unicet. O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do norte e nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris
ou Nova York, você escolhe. Royalville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, aqui nesse nosso último bloco, mas continue aqui com a gente, porque até às 8 da manhã nós temos ainda informações, cuidado, nesse aqui, que é o seu espaço na TV Piauiense que fala de saúde e que a gente chama de a sua dose semanal de informação e de cuidado. Por falar em cuidado, você gestante, você família de gestante, quando a gente fala de gestação, a gente não está falando só da mãe que vai gerar um novo bebê, mas o pai, a família inteira. Então, conheça o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade de Santa Fé. Através desse programa, que só existe lá, você tem uma rede de benefícios para que toda a sua gestação seja feita, seja acompanhada da forma mais segura e mais especial possível. Aliás, falar em especial, conheça também a estrutura física do Centro Hospitalar e Maternidade de Santa Fé. Você vai entender que o que foi preparado ali dentro, nenhum outro centro hospitalar do estado oferece. Então conheça o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade de Santa Fé. Bom, sintoma que pode ser comum, sobretudo em pacientes que têm uma idade um pouco mais avançada, é a perda de urina. E a gente sabe o quanto que isso pode ser incômodo, pode gerar preocupação, pode gerar vergonha em algumas vezes e, de fato, ninguém nunca está preparado para perder a urina espontaneamente. Às vezes até a necessidade de usar fralda para se proteger um pouco mais, enfim. A gente sabe o quanto que isso pode ser um incômodo na vida das pessoas. E por isso a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse tema na matéria especial da Maria Tereza, com a produção da Ravena, onde a gente vai falar sobre a perda involuntária de urina e o fortalecimento do assoalho pélvico. Confere comigo aqui a matéria. O Vida Mais está aqui hoje na Casa Esfera para a gente conhecer uma tecnologia para homens e mulheres. E sobre essa tecnologia, esse cuidado individualizado, tem aqui na Esfera a cadeira em cela. Vamos conhecer juntamente com a doutora Jaque Castro sobre essa tecnologia. Doutora, por que tantas mulheres desenvolvem escape de urina após a gestação? Após a gestação, a gente tem uma fragilidade de todos esses músculos de assoalho pélvico. Não só após a gestação, mas com o passar da idade também a gente vai tendo uma flacidez, uma fragilidade desses músculos. A gestação, o peso ali do feto, da barriga, da placenta, vai fazendo com que esses músculos fiquem sobrecarregados e mais flácidos. Então a gente precisa trabalhar todo esse assoalho pélvico para evitar que essa mulher tenha perca de urina após a gestação. Doutor, isso é mais comum no parto normal ou na cesárea? As duas vias de parto. As duas vão ter uma sobrecarga por conta da barriga, do ganho de peso, e as duas vão ter uma fragilidade de assoalho pélvico, sendo assim as duas necessário um trabalho para voltar, para fortalecer todos esses músculos. Já existe uma tecnologia que vai além dos exercícios voluntários? Justamente, aqui é uma tecnologia que vai além do que a gente consegue fazer de uma forma consciente. Então, toda essa tecnologia que nós temos hoje no mercado favorece a mulher, pois a gente vai precisar de uma quantidade menor de sessões e também impactar de uma forma mais rápida e mais positiva na melhora dessa paciente. Explica pra gente como é que funciona a cadeira em cela. A cadeira em cela, essa tecnologia, é uma tecnologia que ela é por ondas eletromagnéticas. Ela emite mais de 11.000 contrações dos músculos do assoalho pélvico, fazendo com que esses músculos aí contraiam na fibra máxima, no volume máximo da fibra e se recuperem, volte ali para o lugar, fortalecendo toda essa estrutura que sustenta os órgãos internos, bexiga, útero. Então a mulher ela vai ter uma melhora da urgência urinária, que é
quando vão dar vontade de urinar, se não for ao banheiro, acaba escapando um pouquinho, que é um tipo de incontinência, e da incontinência urinária aos esforços, quando tosse, espirra. Muitas mulheres ali perto do período de menopausa, perimenopausa, têm esses sintomas, e essa cadeira vem para auxiliar nesse tratamento, nesse cuidado da nossa saúde íntima, porque se a gente tem alguma queixa relacionada à perca de urina, isso impacta de uma forma muito negativa na nossa qualidade de vida. Doutora, a partir de qual sessão a mulher aí já pode ver que houve uma diferença? O protocolo dessa cadeira em cela são 6 sessões, sendo feitas 2 sessões por semana, com intervalo mínimo de 24 a 48 horas entre uma sessão e outra. A partir da segunda, terceira sessão, essa mulher já vai sentir os benefícios, já vai melhorar esse controle de esfíncter, esse controle muscular também, e já vai sentir os benefícios dessa tecnologia. Existe alguma contraindicação para a mulher que acabou de ter o bebê ou ela tem que esperar um tempo para poder começar esse tratamento? A mulher que acabou de ter um bebê, o ideal é que ela espere pelo menos 30 a 60 dias pós-parto para já voltar a já conseguir realizar a tecnologia. E as contraindicações dessa tecnologia: pacientes gestantes não podem fazer, tiver ainda com o bebê na barriga não pode, contraindica, pois ela faz estimulação de assoalho, ela faz contração de fibra, o que pode causar ali e precipitar um parto prematuro, então não é indicado para gestante, e nem para pacientes com DIU de cobre, porque o cobre pode se movimentar durante o trabalho de assoalho pélvico. Deixe aqui uma mensagem para as mulheres virem conhecer essa tecnologia aí que veio para revolucionar. Não percam tempo, mulheres, já venham conhecer o que a gente tem de mais moderno para a sua saúde íntima, para o seu cuidado. Priorize sua saúde e já vem aqui na Casa Esfera para a gente poder cuidar de você. Aí você conferiu a matéria especial sobre esse tema que também é muito comum em algumas populações. Por falar em preocupação, por falar em cuidados com saúde, eu preciso relembrar você que ainda não conhece, que você conheça a nova forma de se cuidar, que é a LogMed+, que é um plano de acesso em saúde, que você tem vários benefícios, não é só uma consulta e um exame, você tem descontos em consultas e exames dos melhores hospitais e clínicas da nossa cidade, com vários benefícios: telemedicina 24 horas, assistência funeral para o titular, reembolso de medicamentos e o melhor de tudo, R$ 29,90 ou R$ 39,90 para até 4 pessoas. Mas eu não vou falar muito disso não, eu vou chamar ela, Ana Lígia, que é a gestora da LogMed+, e que vai trazer um recadinho especial para vocês. Confere aí no vídeo da Ana Lígia. Oi pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre um roxinho que todos nós conhecemos, ou deveria conhecer. Talvez não seja aquele roxinho que vocês estão imaginando, mas estamos falando de LogMed+, um plano de acesso à saúde que cabe no seu bolso. Consultas, exames, telemedicina e uma rede de benefícios, tudo com preço acessível e sem burocracia. Assim como o roxinho que vocês já conhecem veio para facilitar a sua vida financeira, a LogMed+ veio para facilitar o seu cuidado com a saúde, porque cuidar da saúde também precisa caber no seu bolso. Obrigado, Ana Lígia. E você conheça LogMed+, porque é a nova forma de se cuidar e você tem a aquisição desses planos aqui no 869-9930-6000. Esse é o nosso Vida Mais, que a gente está agora quase 8 da manhã e chegando com aquela sensação ruim de que o nosso tempo está acabando. Mas relembra você, coloca aqui embaixo, @programa Vida Mais. É nesse perfil oficial do Instagram que nós teremos contato todos os dias, não só o domingo. Mas você não é muito da rede social, não é do Instagram, nem do TikTok, nem de qualquer outra rede social, aqui está o nosso WhatsApp. Está no seu celular, está na sua mão, você entra em contato com a nossa produção e nos ajuda a construir esse programa que tem sido cada vez mais útil para você. Esse foi o nosso programa de número 40 aqui dentro da Band e mais uma vez eu agradeço. A gente não conseguiria chegar a 40 edições desse programa, antes de mais nada, sem o apoio e o direcionamento que o nosso Pai, nosso Deus, nos oferece e nos coloca na possibilidade de poder ser útil também dessa forma para você que nos assiste. Agradecimento especial, além de Deus, da minha família, da Sávia, dos meus filhos, de todos que me ajudam no dia a dia a caminhar pelos melhores momentos ao longo da nossa vida, mas agradecimento especial aqui também à TV Band Piauí, pelo espaço, pelo convite de que nós pudéssemos encarar juntos esse desafio, pela For Live, no Ítalo, no Renan,
no Jairo, em todos aqueles que produzem o Vida Mais. Na Ravena, na Maria Tereza, que traz as melhores reportagens aqui pra gente, na Keren, que é dos bastidores. Esse programa também não existiria sem a Keren, ela que deixa tudo desenhado, tudo feito para que a gente possa trazer essa sequência aqui de informações para você, para o Kerly, para a Sávia e para todos que nos ajudam diariamente a construir esse Vida Mais. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana de paz, um domingo em família, um domingo de espiritualidade e uma semana abençoada, de muito trabalho e de muitas realizações. Cuide-se, cuide de quem você ama, porque o nosso próximo encontro, aqui no próximo domingo, você já sabe, é aqui na Band, de 7 às 8. Um grande abraço, uma boa semana e até lá. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe, é o Unicet. O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do Norte e Nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. Programa Vida Mais. Oferecimento Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora Estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.